Eu gosto de dar aulas, tenho alunos particulares que eu gosto muito, tenho algumas turmas e adoro compartilhar conhecimento, histórias, conversar, é algo que me faz muito bem e é um prazer. Mas porque eu faço pouco, eu acho que eu consigo fazer de maneira prazerosa. Se eu fizesse isso durante 4, 5, 6, 8 horas por dia, eu sinto que talvez fosse um fardo para mim. O principal, em termos de o que eu quero para o meu futuro, e essa é a razão pela qual eu realmente não planejo um futuro dentro da academia, é porque eu quero viver de palco, quero viver tocando, quero viver viajando. E uma vida de professor universitário não permite isso. Você precisa estar ali, você precisa estar toda semana cumprindo as demandas profissionais. O Célio sabe, né, Célio? Se ele quisesse viajar o tempo todo, não pode, porque você tem ali uma estrutura que não permite. Tem vários professores da música que têm uma carreira e têm o trabalho dentro da universidade e acabam tendo que deixar de fazer inúmeras viagens, turnês, e tem que recusar muitos trabalhos por conta da carreira universitária, que são coisas separadas. Uma coisa é a pesquisa, um trabalho de mestrado, doutorado, o que você precisa para se tornar um professor, e outra coisa é construção de público, carreira, contatos com produtores, composição, arranjos, trabalho técnico. Eu vejo como coisas conflitantes, porque a gente tem um tempo limitado na vida, e se eu puder decidir, o que atualmente eu posso, qual trajetória eu quero seguir, eu vou optar pela vida nômade de um músico viajante que mostra meu trabalho para as pessoas e vive através dessa troca entre culturas, mostrando um pouco da minha cultura e do que eu entendo que seja uma cultura fascinante, interessante, não só do Brasil, mas da América Latina, e absorvendo o que as outras culturas também têm para dar. Então, essa é a principal razão pela qual eu não almejo um caminho dentro da universidade como professor. Para você seguir um caminho de professor universitário, pelo menos no contexto brasileiro das universidades, na maioria das universidades, você precisa trilhar uma carreira acadêmica, que começa bem antes da prova para se tornar professor, né? Você precisa ter um currículo, você precisa, em muitos casos, ter mestrado e doutorado, e tudo isso exige um trabalho que é um trabalho diametralmente oposto ao trabalho que você vai ter para se tornar um instrumentista, para viver de palco, para viver do trabalho artístico. Claro que você pode tentar conciliar essas coisas como muita gente faz. Então, por exemplo, eu adoro o Rafael Rabelo. Pensei milhares de vezes em fazer um mestrado transcrevendo um dos discos do Rafael Rabelo, que é uma coisa que muita gente faz. Teve um cara que eu conheci que fez um trabalho de mestrado transcrevendo um álbum do Egberto, o álbum Alma. E aí tem pessoas que fazem trabalhos super relacionados com a parte artística. Teve um outro que montou um método de acompanhamento do Dorival Caymmi, e aí ele aplica o que ele aprendeu nesse trabalho de mestrado nas composições dele. Então é possível você achar um ponto de intersecção. Mas a questão é que em todos esses casos que eu achei que existia um uníssono, né, que as duas coisas fossem completamente acordadas e as coisas não fossem conflituosas, em todos os casos em que eu falei com pessoas que fizeram mestrado e que, pra mim, estavam totalmente plenas e felizes com a conciliação da carreira e da parte acadêmica, todas essas pessoas me falaram que não, que estava sendo um perrengue, que a pessoa estava tendo que deixar de estudar, que a pessoa estava abrindo mão de certas oportunidades profissionais para cumprir demandas acadêmicas. E depois de ter essas conversas com esses estudantes de mestrado e doutorado, eu entendi que não era pra mim, assim. Acho que quase todas as pessoas que eu conheci e todas com as quais eu conversei sobre isso, que decidiram trilhar um caminho acadêmico e também, né, ter uma carreira profissional como artistas, se queixam muito da falta de tempo para se dedicar à parte artística. A gente consegue criar, por exemplo, a gente consegue ficar toda manhã compondo, mas aqui a carreira artística envolve muitas coisas além do estudo técnico, além da composição, além dos arranjos. A gente precisa estar o tempo inteiro em contato com o produtor, tem que estar divulgando o trabalho,
tem que estar vendo como vai fazer com a formação dos shows, tem que estar fazendo arranjos, tem que estar... São muitas coisas que envolvem a profissão do músico que vão para além do estar com um instrumento no seu quarto estudando. E principalmente essas coisas acabam sendo deixadas de lado quando você segue um caminho acadêmico que vai fazer com que você tenha que se dedicar à escrita, né? Aprender todas as formalidades da academia. E eu acho que para quem gosta disso, para quem sonha em ter uma vida de professor universitário, que vá em frente, que siga esse rumo. Eu conheço pessoas que se dão muito bem, acho que a universidade é um espaço maravilhoso de fomento de conhecimento que de outra forma não seria nem valorizado, né? Se a gente pensar nas ciências humanas, que outro espaço no Brasil valoriza tanto as ciências humanas quanto as universidades, onde você poderia fazer pesquisa sobre Dorival Caymmi, onde você poderia receber para fazer uma pesquisa sobre Egberto Gismonti. Então eu acho que esse tipo de espaço é essencial para o fomento de expressões culturais que em geral não são valorizadas, né? Se a gente fosse só investir e pesquisar o que faz sucesso, o que a maioria das pessoas escuta, a gente estaria escutando nas universidades Gustavo Lima, estaria pesquisando como vender mais discos e tal, que é um pouco do que a gente vê o tempo todo nas redes sociais, né? Alguns falando sobre como fazer sucesso na carreira, como, enfim, fórmulas para que você consiga atingir uma vida financeiramente legal ou atingir a fama e tal. E acho que a universidade ela é um espaço de ruptura dessa lógica mercantil que a sociedade se adaptou e se acostumou a valorizar. Todas as universidades cumprem um papel importante, mas não é o caminho que eu pretendo seguir. Tenho vários amigos que querem muito se tornar professores universitários, e não é nada fácil. Eu falo como se fosse algo, né, não quero me dedicar porque sinto que vai me atrapalhar e tal. Às vezes pode soar como se fosse fácil pra mim chegar e simplesmente ser um professor universitário, enquanto que a carreira é uma coisa difícil. Não é isso. É muito difícil você se tornar um professor universitário, sobretudo na rede pública, né, por conta dos concursos e tal. E acho que é simplesmente uma questão de uma escolha pessoal e de onde eu vejo o meu futuro e onde eu quero estar profissionalmente e que tipo de rotina eu quero ter. Porque acho que a gente pensa pouco sobre isso, né? Que tipo de rotina você quer ter define tudo. Como você vai acordar, o que você vai fazer depois que você acorda, onde você vai estar. E às vezes acho que outras coisas acabam ficando na frente, mas isso é muito importante. Eu gravei um documentário com alguns amigos, né? Nesse final de ano. E essa liberdade de poder ter uma renda que te sustenta e além disso fazer coisas que você acha que são fascinantes e simplesmente experimentar em cima delas, é uma rotina artística que pra mim faz muito mais sentido do que a estabilidade que a estrutura universitária poderia te dar. Então eu simplesmente gravei um documentário. Pode ser que tenha sido o pior documentário já gravado na história, pode ser que as pessoas que entrem em contato com essa obra achem risível e desprezem, só que foi um experimento e foi importante pra mim. No meu processo de construção, foi importante para que eu entendesse certas coisas sobre a própria condição humana que antes eu não entendia, e poder fazer isso pra mim faz parte do tipo de vida que eu quero ter como artista, que vai um pouco além da vida que eu quero ter como músico. Existe uma diferenciação entre você ser um músico e você ser um artista. E muita gente poderia discordar disso, mas é algo sobre o qual eu reflito com bastante frequência. Assim, eu acho que nem todo músico é artista. Muitos músicos desenvolvem um trabalho em torno de uma proficiência. Então você vai saber todas as escalas, você vai saber todos os acordes, você vai poder chegar na noite, improvisar, mas toda a estética que você desenvolveu durante os anos, através de um método imposto, que geralmente é o que acontece em alguns conservatórios, vai ser simplesmente a reprodução de coisas que já aconteceram, e a criatividade que você vai poder aplicar nos seus trabalhos, ela é mínima. E essa pouca criatividade já vai ser uma emulação de algo que já existe e algo que você foi condicionado a aprender. Um grande exemplo vem de um questionamento sobre a própria estrutura da música instrumental e do jazz, principalmente, né? Porque existe um método que se consagrou ao redor do mundo de ensino de jazz que passa por certas etapas e faz você aprender
de maneira bem pragmática certas coisas que são importantes realmente se você quer tocar esse gênero. Mas eu acho importante sempre lembrar que as pessoas que desenvolveram esse estilo, tanto o early jazz quanto o bebop, não tiveram essa estrutura. Então foi um gênero que surgiu de uma expressão cultural de artistas se reunindo e pensando e se expressando, e aí depois que os movimentos aconteceram, chegou essa estrutura e olhou para o que tinha acontecido e parou para pensar como a gente ensina isso. E aí, para você ser didático, para você montar todo um aparato de ensino, você precisa realmente tornar aquilo pragmático. E acho que esse método que se tornou o método Berklee, né, o método mais difundido, que partiu dos Estados Unidos e alcançou inúmeros países do mundo, acaba passando por uma rigidez muito grande que em muitos casos inibe a criatividade. A partir do momento que você incorpora esses ensinamentos e aplica de uma forma na qual você encontre uma forma de ser expressivo, eu acho que a partir desse momento você começa a se tornar um artista. Um pequeno desvio na poética já te faz um artista, essa é a minha opinião. Mas se você continuar seguindo o mesmo fluxo de tudo que já foi feito, eu acho que você simplesmente é um músico, o que é muito bom, pode ser excelente, você pode ser o músico mais proficiente do mundo, conseguir gravar desde com Ivete Sangalo até com grupos de jazz, até com o grupo de música brasileira, toca cavaco, bandolim, flauta. Você pode ter uma carreira brilhante, mas eu acho que existe na arte algo que vai além do óbvio e além do estabelecido. Muitas pessoas acabam entendendo muito tarde que na verdade elas não querem ser músicos, elas querem ser artistas. E quando isso acontece, existe algumas vezes uma crise de identidade, todo um processo interno que tem que acontecer. E pra mim foi um pouco assim. Eu queria muito ser muito bom. Tipo, quando eu tinha 15, 16 anos, não tinha outro objetivo, assim, não queria ser artista. Pra mim era uma palavra até meio esotérica, assim, o que é artista? Vender artesanato na praia, né? E eu queria ser bom pra caralho, eu queria tocar muito, queria chegar e arrasar, assim, aquele cara que você olha e fala, nossa, sensacional, tal. Tinha aquela atmosfera, né, de todo mundo estudando muito o dia inteiro e tal. Eu queria simplesmente tocar melhor, eu acordava pra tocar melhor, uma coisa meio atlética, né. Eu vi uma entrevista de um corredor brasileiro, atualmente, que ele fala, todo dia eu acordo... Deixa eu fechar aqui. Caminhão passando aí vai ficar difícil de ouvir. Ele falou, todo dia eu acordo com o único objetivo de superar o Bolt. Se não for assim, não vale nem a pena sair da cama. E essa relação com a música muitas vezes acontece de uma forma atlética, com uma lógica competitiva. E durante muitos anos eu segui essa lógica, até que eu entendi que o que eu queria mesmo não era simplesmente ser melhor que os outros. Isso pra mim não fazia sentido nenhum. O que eu queria era desenvolver um trabalho artístico, encontrar dentro da música que eu faço uma relevância. O porquê que eu tô fazendo isso? Qual que é o sentido disso? Quais as narrativas que eu quero construir em cima do meu trabalho? Eu entendi isso muito a partir do lançamento do meu primeiro álbum. Meu professor, Ulisses Rocha, sempre falava, você tem que lançar um álbum, você tem que lançar o álbum, é a melhor maneira de você conseguir um espaço no mercado e tal. Um álbum não é só você mostrar o seu trabalho, um álbum é você pensar o porquê que você tá fazendo o trabalho que você faz. É você sentar e pensar, bom, o que eu quero pra essa capa? Vou pensar, vou colocar uma foto minha? Não. Eu vou entender o que eu quero dizer com essa música. Essa música é só um monte de música que eu gosto? É só um monte de música que eu quero tocar? Um monte de música que eu quero mostrar pros amigos do conservatório que eu sei tocar? Um monte de música que eu decorei? Não. Isso aqui é um projeto. Isso tem um sentido por si só. E eu quero entender qual é esse sentido e poder dizer para as outras pessoas, isso aqui não é só um disco, isso aqui é um conceito. E a partir desse conceito eu comecei a entender, a partir da formulação desse conceito eu comecei a entender um pouco melhor o que eu queria como artista. Esse é um processo que ainda está em desenvolvimento, mas que eu considero uma das coisas mais importantes em termos de trajetória profissional que já me aconteceram.
Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta da minha música e dos vídeos que eu faço, eu quero te convidar para participar da minha jornada musical. Para saber mais é só dar uma olhada na descrição. E se você quiser conhecer melhor meu trabalho, é só você se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.